Agora conversar aqui no telão do Fala Que Eu Te Escuto com a Renata Leone, lá da Inglaterra, que é professora de História. Renata, seja bem-vinda ao Fala Que Eu Te Escuto. Muito obrigada, muito boa noite, Bispo Edgar, muito boa noite, Pastor Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? São Boa que horas aí noite. agora? Aqui são 5h10, né? Seis são 4, porque é 4 horas a mais aqui, então já é bom dia, posso dar para vocês um bom dia já. Tá certo. E você, como professora de História, como é que vê essa questão da aliança? Bom, eu uso a minha, tá? Sou Uhum. casada há 15 anos, e aí se a gente volta na tradição, a tradição é antiga de usar a aliança, tá? Então vamos lá para o Egito, 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios que inventaram a aliança, porque eles acreditavam que o círculo, né, do anel, Uhum. né, significa o infinito, então o amor eterno. E eles usavam a aliança do lado esquerdo, do anelar esquerdo, por causa da veia que liga no coração, coisa bonita, né? E aí depois os romanos, quando eles conquistaram os egípcios, eles continuaram adotando essa tradição. Então a gente vai ver que vai passando essa tradição. Só que os romanos eles consideravam o casamento como um contrato. Então, quando o pai entregava a filha para o marido, selava o contrato com a aliança. Aí na Idade Média, né, a Igreja Católica vai transformar o casamento num sacramento, né, que até hoje é. E aí começa a bênção das alianças, que também é uma tradição que vem até hoje. Na Idade Moderna, no Renascimento, começou o uso na elite da aliança de ouro. A gente viu essas alianças hoje em dia tão superfaturadas, né? Mas o mais comum eram alianças de ouro, alianças de ferro. Então só a elite tinha acesso a essa aliança de ouro. Aí, com a reforma protestante, a gente vai ter uma mudança de tradições, porque os protestantes, eles acreditavam que a gente tinha que usar, e acreditam até hoje, a aliança na mão direita. E isso por quê? Porque a bênção que a gente recebe a bênção pela mão direita. Então, a gente vê que países hoje em dia, como Alemanha, Rússia, Noruega, continuam usando a aliança na mão direita. Países católicos, como França, Itália e Portugal, usam aliança na mão esquerda, continuando a tradição antiga. Né? Só que a gente tem exceção para esses casos. Eu, no Reino Unido, aqui, posso dizer para vocês, a maioria que é protestante, mas eles continuam com a tradição de usar na mão esquerda, vindo dos romanos e dos egípcios. Os espanhóis, já por sua vez, né, super católicos, eles usam a aliança do lado direito, porque eles também voltaram atrás a uma tradição dos guerreiros, né, que quando você faz o juramento de lealdade, você faz com a mão direita. Então você faz um juramento de lealdade à sua esposa com a mão direita. E aí uma coisa interessante que até eu estava vendo, né, do príncipe William não usar a aliança, porque os homens não usavam aliança, né? Só as mulheres usavam. Essa tradição dos homens usarem, que hoje em dia praticamente, né, a maioria usa, começou no século XX. E olha que coisa mais bonita, por causa da Segunda Guerra Mundial, os homens, para terem uma lembrança da sua esposa, eles começaram a usar a aliança com o nome, para que no momento difícil de batalha eles tivessem uma memória dessa sua esposa. E também algo para levar de volta caso acontecesse o pior da tragédia. Aí depois da Segunda Guerra Mundial, a aliança se tornou popular entre os homens e também a questão da aliança de ouro, né, o acesso para todas as classes, né, que é uma coisa que não tinha antigamente. E outra coisa interessante, com a globalização, a tradição da aliança chegou a países que não tinham o costume de usar aliança, como Japão, China e Índia. Né? Então, países orientais que tinham outro tipo de tradição começaram também a usar a aliança como hoje em dia usa. E a gente está vendo um fenômeno ao contrário, de pessoas deixarem de usar, mas enfim, eu acho interessante que vem lá desde os egípcios e eu sou a favor de usar aliança. Eu Tá acho uma coisa certo. assim, bonita. E o fato do infinito, né, que eles falam, do amor Uhum. eterno. Quero te agradecer pelas explicações, por você estar aí, esse horário, 4 horas na frente do horário aqui do Brasil. E como é que é o nome do seu marido? Tiago, Tiago, manda um abraço para ele. mando sim, mando sim. Não, é um grande prazer, eu agradeço demais e muito importante esse tema. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Renata deu uma aula, né? Tá aí, né? Explicação profunda, né?